Christine Anderson, 35, aqui. Há 3 anos, meu avô me deixou sua cabana na montanha, meu refúgio seguro de infância. Dediquei meu coração, minhas economias e meus fins de semana à restauração, criando meu refúgio perfeito. Então veio aquela notificação, uma mensagem no grupo de bate-papo da família, da minha prima: perfeito. Sua cabana na montanha está ali, parada. Vamos transformá-la em nossa casa de verão. Todos adoraram a ideia, todos, menos eu. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo e clique em curtir e em inscrever-se para apoiar meu canal. A vida tem um jeito engraçado de te dar exatamente o que você precisa quando menos espera. Quando meu avô faleceu, 3 anos atrás, fiquei arrasada. Harold Anderson tinha sido mais do que apenas meu avô. Ele era meu mentor, meu confidente e a única pessoa na minha família que realmente me entendia. Enquanto meus pais estavam sempre ocupados com suas carreiras e obrigações sociais, o vovô Harold me ensinou sobre autossuficiência, resolução criativa de problemas e encontrar alegria na solidão. Ainda me lembro do dia em que o advogado me chamou ao seu escritório. Fiquei ali sentada, ainda entorpecida pelo funeral, enquanto ele explicava que o vovô havia me deixado sua cabana na montanha não para meus pais ou seus outros filhos, mas para mim, sua neta do meio. A cabana ficava em um terreno de 3 acres aninhado nas montanhas Blue Ridge, a cerca de 3 horas do meu apartamento em Charlotte. Ele foi muito específico, explicou o advogado. Ele queria que você ficasse com a cabana porque, e eu cito, Christine é a única que vai apreciá-la pelo que ela é, não pelo que ela poderia valer. Essas palavras significaram tudo para mim. Como designer gráfico freelancer trabalhando remotamente, eu tinha a flexibilidade de usar a cabana. Mas, mais importante, eu entendia o que meu avô queria dizer. Aquela cabana representava liberdade, criatividade e paz, não uma oportunidade imobiliária ou renda de aluguel por temporada. A cabana tinha sido meu porto seguro durante toda a minha infância. Sempre que as tensões familiares aumentavam ou eu precisava escapar das expectativas dos meus pais, meu avô me convidava para passar os fins de semana na cabana. Fazíamos caminhadas, pescávamos no lago próximo e sentávamos na varanda observando os vagalumes enquanto ele contava histórias de sua juventude. Dentro daquelas paredes de pinho, eu me sentia aceita por quem eu era. Quando visitei a cabana pela primeira vez, depois de herdá-la, a realidade me atingiu duramente. O lugar precisava de reformas significativas. O telhado vazava em 3 lugares, o encanamento era, na melhor das hipóteses, instável, e décadas de invernos nas montanhas haviam afetado o exterior. Meu avô a manteve até os 70 anos, mas, à medida que sua saúde piorava nos últimos anos, o estado da cabana também piorava. A maioria da minha família achou que eu deveria vendê-la. É um poço de dinheiro, alertou minha mãe. Você não tem as habilidades ou os recursos para consertar algo assim, acrescentou meu pai. Minha prima Alison sugeriu que eu a vendesse para a imobiliária do marido dela, com um desconto familiar, é claro. Mas eu não podia vendê-la. Não se tratava apenas de uma propriedade. Era o legado do meu avô para mim. Então, comecei o longo processo de restauração. Usei quase todas as minhas economias para os grandes reparos, contratando profissionais para a parte elétrica e os problemas estruturais. Para todo o resto, aprendi sozinho. Assisti a inúmeros vídeos tutoriais, consultei funcionários de lojas de ferragens e fiz amizade com empreiteiros locais que me deram conselhos. Todos os fins de semana, durante o primeiro ano, dirigi essas 3 horas para consertar algum aspecto da cabana. A transformação não se resumiu a consertar o que estava quebrado. Eu estava deixando a cabana com a minha cara, ao mesmo tempo em que honrava a memória do meu avô. Mantive sua estante esculpida à mão, mas renovei o acabamento. Preservei a lareira de pedra de rio, mas adicionei inserções eficientes. Renovei a cozinha com eletrodomésticos modernos, mas mantive o charme rústico das bancadas de madeira que ele havia instalado décadas atrás. O interesse da minha família pela cabana oscilava ao longo do processo. Inicialmente, houve comentários sobre como eu estava desperdiçando meu tempo e dinheiro. Depois, conforme fotos do meu progresso apareciam nas redes sociais, de repente surgiram ofertas de ajuda em que, de alguma forma, sempre envolviam o uso da cabana. Depois, recusei educadamente. Este era o meu projeto, o meu santuário. O relacionamento com a minha família sempre foi complicado.
Meus pais, ambos advogados corporativos bem-sucedidos, criaram a mim e aos meus irmãos com a expectativa de que sempre nos acomodássemos, especialmente a família. Família em primeiro lugar era o mantra. Mas, na prática, isso muitas vezes significava que meus limites vinham por último. Meus primos tinham um histórico de se aproveitar da minha generosidade, roupas emprestadas que nunca voltavam, dinheiro emprestado que nunca era pago e a expectativa de que eu sempre seria a única a ajustar meus planos aos deles. Enquanto crescia, eu era rotulada de egoísta sempre que tentava estabelecer limites. Com o tempo, criei distância, mantendo o mínimo de contato. Reuniões de feriados, comemorações ocasionais de aniversário e conversas em grupo com a família eram minhas concessões para manter a paz. Aprendi que dar à minha família muitas informações sobre a minha vida inevitavelmente levava a opiniões indesejadas e interferências. No mês passado, depois de ouvir sobre pequenos atos de vandalismo em algumas propriedades da região, decidi investir em um sistema de segurança completo para a cabana. A empresa instalou câmeras ativadas por movimento, um sistema de fechadura inteligente, holofotes e até um sistema de comunicação bidirecional que me permitiu falar pelos alto-falantes externos. Do meu celular, eu podia monitorar e controlar tudo. A tranquilidade valeu cada centavo. Com a cabana finalmente restaurada e protegida, senti uma sensação de realização sem igual na minha vida. Meu negócio freelancer era um sucesso, mas havia algo especial em criar este espaço com minhas próprias mãos. A cabana representou o primeiro lugar que realmente senti como se fosse meu, uma manifestação física da minha independência e crescimento. Mal sabia eu que minha família tinha outros planos para o meu santuário nas montanhas. Era uma tarde de terça-feira quando tudo mudou. Eu estava imerso no design de um pacote de branding para um novo cliente, com fones de ouvido, completamente na zona criativa. Meu celular continuava apitando com notificações, mas eu as ignorei, determinado a terminar os painéis de conceito antes de fazer uma pausa. Quando finalmente cheguei a um ponto de parada 2 horas depois, peguei meu celular e encontrei 63 novas mensagens no chat do grupo da família. Só isso já era incomum. Normalmente, o chat registrava atividades esporádicas sobre aniversários, planejamento de férias ou compartilhamento de fotos dos meus sobrinhos e sobrinhas. Esse volume de mensagens indicava algo significativo. Rolei a página até o início da conversa e senti um aperto no estômago. Perfeito. Sua cabana na montanha está ali, parada. Vamos transformá-la em nossa casa de verão. A mensagem da minha prima Alison foi seguida por uma série de respostas animadas. Ah, minha tia Diana, que ideia maravilhosa! As crianças vão adorar, escreveu meu tio Robert. Conte conosco para a semana do 4 de julho. Meu outro primo, Thomas, perguntou: podemos levar o barco? Tem acesso de barco ao lago? Minha mãe acrescentou: a Christine quase não usa. Vai ser bom ver o lugar cheio de família novamente. As mensagens continuaram, detalhando planos para diferentes famílias, levando semanas diferentes, discutindo o planejamento de refeições, atividades e quem levaria quais suprimentos. Havia fotos dos filhos do meu primo com malas prontas, rostos animados colados para selfies, com a legenda: montanha, aí vamos nós. Várias mensagens incluíam frases como: não acredito que não pensamos nisso antes, e devíamos fazer disso uma tradição anual. Até a mamãe ainda tem a chave antiga de quando o vovô era vivo, certo? Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu lia mais mensagens, em busca de qualquer indício de que alguém tivesse pensado em me perguntar sobre esses planos. Não havia nada, apenas minha família planejando ocupar minha propriedade privada como se fosse um timeshare comunitário. Relembrei memórias de infância, meu diário lido pela minha irmã, meus materiais de arte emprestados e devolvidos quebrados, minha carta de aceitação da faculdade aberta antes de eu chegar da escola. A sensação era familiar, uma violação disfarçada de proximidade familiar. Respirando fundo, digitei uma resposta, tentando ser razoável. Olá a todos. Percebi que há muitos planos sendo feitos para o meu chalé. Na verdade, tenho trabalho agendado lá durante todo o verão, pois é meu principal espaço de trabalho quando não estou em Charlotte. Além disso, gostaria que avisassem com antecedência sobre as visitas. Isso tudo é um pouco confuso, já que ninguém me perguntou sobre a disponibilidade. As respostas vieram rapidamente. Alison escreveu: ah, qual é, Chris? Você pode trabalhar em qualquer lugar com seu laptop.
As crianças já estão tão animadas. Minha mãe disse: querida, não seja difícil. A família deve ser bem-vinda a qualquer hora. Minha tia Patrícia acrescentou: não vamos mexer nas suas coisas. Prometo. Só queremos aproveitar o ar da montanha. Faz muito calor na cidade o verão todo. Meu tio James acrescentou: não é como se você estivesse lá o tempo todo, de qualquer forma. Vimos seu Instagram. Você esteve em Charlotte a semana passada toda. Cada mensagem parecia mais uma fronteira sendo quebrada. Tentei novamente. Entendo que todos estejam animados, mas esta é a minha casa. Investi milhares de dólares e incontáveis horas na reforma. Tenho clientes esperando prazos de entrega. Preciso saber quando as pessoas planejam estar lá. E, sinceramente, prefiro estar presente quando outras pessoas estiverem usando o chalé. As respostas tornaram-se mais desdenhosas. Meu pai escreveu: Christine, você está exagerando. É só a família querendo aproveitar o lugar. Alison disse: não seja tão egoísta. Pense nas crianças que ficaram confinadas na cidade. Elas merecem um tempo na natureza. Minha tia Diana acrescentou: Harold gostaria que toda a família aproveitasse a cabana, não apenas uma pessoa. A menção do nome do meu avô daquela forma me fez sentir um aperto no peito. Eles estavam usando a memória dele como arma contra mim, distorcendo suas intenções para servir à própria conveniência. Enquanto eu formulava uma resposta que não envolvesse dizer a toda a minha família exatamente o que eu pensava da presunção deles, uma mensagem final de Alison apareceu: partiremos amanhã de manhã bem cedo. 8 horas de carro. Estou muito animada. As crianças já estão prontas. Thomas e Melanie vão nos encontrar lá com a equipe deles. Devem ser 6 adultos e 7 crianças no total na primeira semana. Mamãe e papai podem vir de carro neste fim de semana também. 8 horas de carro? Não fazia sentido. O chalé ficava a apenas 3 horas de Charlotte, onde morava a maior parte da minha família. Então, me dei conta. Alison tinha se mudado para Atlanta no ano passado. Ela planejava dirigir 8 horas com a família amanhã até o meu chalé sem a minha permissão. Olhei para o meu celular, incrédula. Não se tratava apenas de limites inadequados. Era uma invasão planejada. Com as mãos tremendo, liguei para minha mãe. Se alguém pudesse fazer Alison entrar em juízo, seria sua irmã, minha tia Diana. Mas eu precisava do apoio da minha mãe primeiro. Mãe, eu disse quando ela atendeu, essa situação com o chalé está fora de controle. Alison está literalmente carregando o carro para ir até minha propriedade sem a minha permissão. Houve uma pausa, depois um suspiro. Christine, é só para o verão. Não entendo por que você está fazendo tanto alarde. Fazendo alarde, mãe? É minha propriedade. O vovô deixou para mim, não para a família inteira. Bem, foi escolha dele, disse ela, mas partilhas familiares, Christine. Você sempre foi tão territorialista com as suas coisas. Meu coração apertou quando percebi que minha mãe não ia me sustentar. Ela continuou: além disso, não é como se você morasse lá em tempo integral. É uma casa de férias, e a família deve ser bem-vinda em casas de férias familiares. Não é uma casa de férias, insisti. É minha segunda residência e meu local de trabalho. Investi tudo na restauração, e pelas fotos está lindo. Todos estão ansiosos para ver o que vocês fizeram com o lugar. A conversa não levou a lugar nenhum. Depois de 10 minutos de discussões sem sentido, encerrei a ligação e disquei imediatamente o número da Alison. Minha prima atendeu no segundo toque, com a voz falsamente animada. Christine, eu ia te mandar uma mensagem com o horário de chegada amanhã. Devemos chegar lá por volta das 16 horas, se o trânsito estiver bom. Alison, eu disse, tentando manter a voz firme, você não pode ficar na minha cabana amanhã ou em qualquer outro dia sem a minha permissão explícita. Eu não dei essa permissão. Na verdade, estou te dizendo diretamente que a cabana não está disponível. Ah, qual é? Ela riu, como se eu estivesse brincando. É família. Não somos estranhos invadindo. É exatamente isso que você vai fazer, insisti. Eu não te dei permissão para entrar na minha propriedade.
Seu tom mudou, a falsa alegria substituída por algo mais duro. Olha, todo mundo já tirou folga do trabalho. As crianças já estão com as malas prontas. Estamos planejando isso há semanas. Semanas? E em todas essas semanas, nunca te ocorreu me perguntar primeiro? Eu mencionei isso para sua mãe, disse ela, com desdém. Ela achou uma ótima ideia. Minha mãe não fala por mim e ela não é dona do meu chalé. Meu Deus, você está sendo tão dramática, disse ela. Meus filhos têm 8, 10 e 12 anos. Eles não falam de outra coisa há dias. Você vai mesmo decepcionar crianças? A manipulação era tão transparente que era quase risível, exceto que não havia nada de engraçado na situação. Não vou decepcionar ninguém, eu disse. Você está preparando seus filhos para a decepção prometendo a eles algo que não era seu. Nós vamos, Christine, disse ela, com a voz agora fria. Você pode ser razoável sobre isso ou não, mas nós vamos. A família inteira concorda que esta é a solução perfeita para os planos de verão. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Em poucos minutos, meu telefone começou a vibrar com mensagens de texto de vários membros da família. A campanha de pressão coordenada havia começado. Da minha tia Patrícia, seu primo me disse que você está sendo difícil com a cabana. Lembra como Harold sempre foi generoso com a família? Ele ficaria muito decepcionado. Do meu tio Robert, não entendo o problema. Só queremos aproveitar as montanhas como fazíamos quando seu avô era vivo. Não complique isso. Do meu primo Thomas, meus filhos estão falando em pescar a semana toda. Não seja o vilão aqui. Do meu tio James, se for por dinheiro, podemos contribuir com as contas, mas a propriedade da família deve ser para a família. As mensagens continuavam chegando, cada uma metendo ainda mais a faca na ferida. Os temas recorrentes eram claros: eu era egoísta, irracional e estava atraindo a memória do meu avô ao não permitir que minha família tivesse livre acesso à minha propriedade. Por volta das 20 horas, minha tia Margaret ligou. Como irmã mais velha da geração da minha mãe, ela frequentemente se posicionava como mediadora da família. Christine, querida, começou ela com sua voz suave, acho que houve um mal-entendido sobre a cabana. Não há mal-entendido algum, tia Margaret, eu disse. Minha família está tentando usar minha propriedade privada sem permissão. Isso é invasão de propriedade. Ela riu baixinho. Nossa, que linguagem dura para a família. Ninguém está invadindo. Só queremos passar um tempo de qualidade nas montanhas. Na minha casa, sem meu convite ou consentimento, acrescentei. Bem, talvez devesse ter havido mais comunicação, ela admitiu, levemente. Mas os planos já estão em andamento. A família da Alison vem amanhã. Certamente você pode ser flexível só neste verão. Todos estão ansiosos por isso. Instalei um sistema de segurança, informei. Ninguém poderá entrar sem a minha autorização. Houve uma pausa. Um sistema de segurança? Você não acha que é um pouco extremo para uma cabana de família? Harold nunca trancou as portas em todos os anos em que a possuiu. As coisas mudam, eu disse. Houve vandalismo na área. Bem, ela disse, com a voz fria, acho que você está exagerando em relação a toda essa situação. Ninguém vai danificar sua preciosa cabana. É família, pelo amor de Deus. Depois de mais uma troca de mensagens infrutífera, encerrei a ligação. Enquanto eu lia as mensagens adicionais de familiares, notei algo perturbador. Várias pessoas haviam mencionado características específicas da cabana que estavam ansiosas para usar, características que não poderiam conhecer a menos que alguém tivesse compartilhado detalhes. Com horror crescente, percebi que estavam repassando o endereço e informações sobre minha residência particular. Enviei uma mensagem ao grupo familiar: quero deixar bem claro. O chalé não está disponível para uso da família neste verão. Não dei e não darei permissão para ninguém entrar na propriedade. Por favor, respeitem meus limites e meus direitos de propriedade. As respostas foram imediatas e hostis. Alison escreveu: tarde demais. Já estamos com as malas prontas e saindo às 5 da manhã. Se você está tão preocupada, venha de carro e junte-se a nós. Caso contrário, pare de ser dramática. Minha mãe disse:
Christine, chega. Isso não é típico de você. Por que está sendo tão egoísta? Meu pai acrescentou, seu comportamento é constrangedor. Não foi assim que a criamos. Por volta da meia-noite, eu estava fisicamente doente devido ao estresse. Minhas mãos tremiam, meu estômago dava nós e eu tinha uma dor de cabeça latejante. Tomei alguns analgésicos e tentei dormir, mas passei a maior parte da noite olhando para o teto, minha mente fervilhando com cenários de como o amanhã poderia se desenrolar. A última mensagem que vi antes de tentar dormir foi da Alison: somos todos adultos aqui. Vamos cuidar bem do lugar. Até amanhã, talvez. Quando finalmente adormeci por volta das 4 horas da manhã, uma coisa ficou clara: argumentar com minha família não ia funcionar. Eles não tinham intenção de respeitar meus limites ou meus direitos de propriedade. O dia seguinte exigiria uma abordagem diferente. A notificação estridente do meu celular me acordou às 9h30. Peguei-o da mesa de cabeceira e olhei para a tela. Era um alerta do sistema de segurança da minha cabine, movimento detectado na entrada da frente. Com o coração acelerado, abri o aplicativo, esperando ver um veado ou talvez um entregador. Em vez disso, vi um carro que não reconheci parando na minha garagem. Antes que eu pudesse processar isso, meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Cal, meu vizinho, cuja propriedade fazia divisa com a minha, sua família chegando com muita bagagem. Uma multidão. Não sabia que você estava esperando visitas. Quer que eu os ajude a se acomodar? Respondi rapidamente: não são esperados. Não são convidados. Não os ajudem a entrar. Me liguem. Meu telefone tocou segundos depois. Christine, o que está acontecendo? Cal disse com voz preocupada. Minha família decidiu usar minha cabana durante o verão sem me pedir, expliquei, com a voz tensa de estresse. Eles literalmente anunciaram seus planos ontem e ignoraram minhas objeções. Bem, eles não podem entrar sem uma chave, certo? Perguntou Cal. É isso que estou prestes a descobrir, respondi, mudando para o aplicativo de segurança. O que vi me fez entrar em pânico. 3 carros estavam estacionados na minha garagem. Contei 12 pessoas, incluindo crianças, correndo pela propriedade. Reconheci Alison orientando as pessoas como um diretor de cruzeiro, apontando para onde as coisas deveriam ir. Seu marido, Jason, estava tentando abrir a maçaneta da porta da frente e, em seguida, indo verificar sob as pedras perto da varanda, provavelmente procurando uma chave. Meu primo Thomas e sua esposa, Melanie, estavam descarregando caixas térmicas e malas. Seus 3 filhos estavam perseguindo os filhos de Alison pelo quintal, já pisoteando o jardim de plantas nativas que eu havia cultivado cuidadosamente ao longo da trilha lateral. Meu Deus, sussurrei, assistindo à invasão do meu santuário particular em tempo real. Christine, você ainda está aí? Perguntei, com a voz rouca. Estão tentando invadir, disse eu. Estão procurando chaves escondidas e verificando as janelas. Quer que eu chame o xerife? Sugeriu Cal. Ainda não, respondi. Deixe-me tentar uma coisa primeiro. Observei com horror e fascínio Jason se movimentar pela cabine, experimentando cada janela. A maioria estava trancada, mas ele parecia determinado. As crianças já haviam se mudado para o deck dos fundos, suas vozes mal audíveis através dos microfones do sistema de segurança enquanto espiavam pela porta de vidro da minha sala de estar. Alison estava ao telefone, gesticulando animadamente. Eu me perguntei se ela estava me ligando, mas meu telefone não estava tocando. Então me dei conta, ela provavelmente estava ligando para minha mãe ou para a tia Margarete, tentando obter informações sobre como acessar a cabine. A sensação de violação era avassaladora. Meu espaço privado, meu santuário, o lugar onde eu havia investido meu coração e minhas economias, estava sendo tratado como propriedade pública. Minhas mãos começaram a tremer tanto que precisei desligar o telefone por um momento. Uma enxurrada de memórias invadiu minha mente, a vez em que Alison pegou meu suéter novo emprestado no ensino médio e o devolveu com uma queimadura de cigarro, o Natal em que Thomas usou meu laptop sem permissão e apagou minha redação para a faculdade, as inúmeras vezes em que meus pertences foram tomados, emprestados ou usados sem meu consentimento porque a família compartilha. Meu corpo inteiro parecia vibrar de raiva e impotência. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu pegava o telefone novamente para continuar monitorando a situação.
Foi então que vi Jason examinando uma das janelas laterais com mais cuidado. Ele parecia estar testando para ver se ela abriria. Então, enfiou a mão no bolso e tirou o que parecia ser uma pequena ferramenta. Ele está tentando forçar uma janela, eu disse a Cal, que ainda estava na linha. Isso é arrombamento e invasão, disse Cal com firmeza. Vou chamar o xerife. Espere, eu disse, com a clareza subitamente rompendo meu turbilhão emocional. Tenho outra ideia. Naquele momento, lembrei-me do que meu avô costumava me dizer quando eu procurava chateada por familiares roubarem minhas coisas ou invadirem meu espaço. Christine, ele dizia com seu jeito gentil, mas firme, você ensina as pessoas a te tratarem pelo que você permite. Não fique brava. Seja clara. Estabeleça seus limites e mantenha-os, mesmo quando for difícil. Principalmente quando for difícil. Meu avô não queria que sua cabana fosse usada como campo de batalha, mas também não queria que eu deixasse meus limites serem violados. Ele deixou a cabana para mim porque confiava no meu julgamento. Era a hora de honrar essa confiança. Com uma determinação renovada, enxuguei as lágrimas e me concentrei no painel de controle do sistema de segurança do meu celular. O sistema caro que eu havia instalado no mês passado estava prestes a provar seu valor de uma forma que eu jamais imaginei. Com mãos firmes, naveguei até o painel de controle mestre do sistema de segurança no meu aplicativo. O sistema completo incluía câmeras ativadas por movimento, holofotes, um sistema de fechadura inteligente para todos os pontos de entrada e um sistema de alerta com alto-falantes externos. Ele ainda contava com uma função de comunicação bidirecional que me permitia falar por esses alto-falantes de qualquer lugar. Nunca imaginei que usaria esses recursos contra minha própria família, mas as ações deles me forçaram a agir. Observei Jason ainda trabalhando na janela, as crianças correndo pela propriedade e Alison comandando toda a operação como se fosse dona do lugar. Respirando fundo, ativei o protocolo de emergência do sistema. Imediatamente, holofotes potentes ao redor da propriedade se acenderam, apesar da luz do sol da manhã. Um alarme estridente começou a soar em vários alto-falantes estrategicamente posicionados na parte externa da cabana. A mensagem automática do sistema de segurança começou a tocar em alto volume. Atenção, este é um alerta de segurança. Presença não autorizada detectada em propriedade privada. O serviço de segurança local foi notificado. Por favor, desocupem o local imediatamente. Através das câmeras, observei o caos se desenrolar. As crianças congelaram e então, várias começaram a chorar, tapando os ouvidos por causa do alarme estridente. Os adultos se viraram, procurando a fonte do barulho. Jason pulou para trás da janela que tentava forçar, quase caindo do pequeno muro do jardim em que estava. Alison ficou parada no centro da entrada da garagem, boquiaberta em choque, olhando para o alto-falante mais próximo. Thomas agarrou sua filha mais nova e a puxou para perto, examinando a propriedade com os olhos arregalados. Melanie e os outros adultos começaram a guiar as crianças em direção aos carros. Vários vizinhos, incluindo Cal, saíram de suas cabanas para investigar a comoção. Eu podia vê-los parados na beira da minha propriedade, observando a cena se desenrolar. Era a hora de me fazer notar. Apertei o botão do sistema de comunicação bidirecional e falei claramente: atenção, aqui é Christine Anderson, a proprietária legal deste imóvel. Você está invadindo propriedade privada. Não dei permissão para ninguém entrar ou usar esta cabana. Você precisa sair imediatamente. O efeito foi imediato. Todos congelaram, olhando para os alto-falantes, incrédulos. Alison se recuperou primeiro, com o rosto contorcido de raiva enquanto examinava a propriedade, provavelmente procurando por câmeras. Christine, desligue isso agora mesmo, gritou ela. Você está assustando as crianças. Continuei pelo sistema de som, com a voz calma, mas firme. Um serviço de segurança foi acionado e chegará em breve. Tenho provas em vídeo de tentativa de arrombamento, o que é crime. Por favor, retornem aos seus veículos e deixem a propriedade imediatamente. Jason se aproximou de uma das câmeras, com o rosto a centímetros da lente. Isso é ridículo. Somos uma família, não criminosos. Desliguem este sistema agora mesmo. Por favor, afastem-se do equipamento de segurança, respondi. Mexer nos sistemas de segurança também é uma infração.
Vocês têm 5 minutos para desocupar o imóvel antes que o serviço de segurança chegue. Isso não era totalmente verdade, pois eu ainda não tinha chamado o serviço de segurança, mas eles estavam de plantão e a um toque de distância. Eu queria dar à minha família a chance de ir embora voluntariamente antes que a situação piorasse. As crianças agora estavam todas chorando ou parecendo assustadas. Alguns adultos começaram a se mover em direção aos carros, claramente repensando a situação. Mas Alison se manteve firme, com o telefone na mão, digitando algo furiosamente. Meu próprio telefone tocou. Era Alison. Desliguei o viva-voz para atender a ligação. Que diabos você pensa que está fazendo? Ela perguntou, com a voz estridente de indignação. Protegendo minha propriedade de invasores, respondi calmamente. Nós não somos invasores. Somos sua família. Desligue esses alarmes agora mesmo. Você está assustando as crianças. As crianças não ficariam apavoradas se você não as tivesse levado para uma propriedade onde não tinha permissão para entrar, apontei. Os alarmes vão parar quando você sair. Você exagerou completamente, Alison disparou. Estávamos apenas tentando passar um bom verão em família. Agora você nos envergonhou na frente dos vizinhos e traumatizou as crianças. Deixei claro ontem que meu chalé não estava disponível, eu disse. Você escolheu me ignorar e vir mesmo assim. Essas são as consequências das suas ações, não das minhas. Vou ligar para a mamãe, ela ameaçou. Todos na família vão saber disso. Sinta-se à vontade para contar a eles como você tentou ocupar minha casa sem permissão e foi pego, respondi. Agora, por favor, vá embora antes que eu precise chamar a polícia local, além do serviço de segurança. Através das câmeras de segurança, pude ver que a maioria dos adultos estava colocando as bagagens de volta nos carros. As crianças estavam sendo colocadas nos veículos, algumas ainda chorando. Apenas Alison e Jason permaneceram desafiadores. Isso não acabou, alertou Alison antes de desligar. Fiel à minha palavra, 2 minutos depois, um carro com o logotipo da empresa de segurança local parou. O serviço havia respondido ao alerta automático do meu sistema. Entrei em contato rapidamente com eles pelo aplicativo para explicar a situação. Senhorita Anderson, recebemos um alerta sobre possíveis invasores em sua propriedade, disse o segurança depois que me identifiquei. Sim. Infelizmente, algumas pessoas apareceram sem serem convidadas e tentaram entrar na minha cabine. Pedi que saíssem, mas estão resistindo. Nós cuidaremos disso, garantiu-me o policial. Você gostaria que a gente entrasse em contato com a polícia local também? Não neste momento, decidi. Vamos ver se eles vão embora pacificamente primeiro. Observei através das câmeras o segurança se aproximar de Alison e Jason, que imediatamente começaram a falar um com o outro, gesticulando freneticamente. O segurança permaneceu calmo, conferindo a identidade e falando no rádio. Após uma conversa tensa, Alison e Jason finalmente se dirigiram ao carro, com os rostos vermelhos de raiva. 15 minutos após o alarme soar, os 3 carros já estavam guardados. O segurança retornou ao seu veículo, mas permaneceu estacionado na entrada da propriedade, garantindo que todos saíssem. Quando os carros começaram a se afastar, meu telefone explodiu com ligações e mensagens de familiares. Ignorei todas. A crise imediata estava sendo resolvida, mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Após uma breve conversa com o serviço de segurança, decidi dirigir até a cabana. Ficava a 3 horas de carro de Charlotte, mas eu precisava ver a propriedade pessoalmente e garantir que não houvesse danos. Mais importante, eu precisava encarar a situação de frente. Fugir nunca foi o estilo do meu avô, e também não seria o meu. Enquanto arrumava a mala e entrava no carro, senti uma mistura complexa de emoções. A adrenalina que me levará ao confronto imediato estava desaparecendo, deixando-me trêmula e exausta. Havia ansiedade em relação ao confronto que poderia me aguardar na cabana. Mas, por baixo de tudo, havia um fio de determinação feroz. Talvez pela primeira vez na minha vida, eu havia enfrentado as violações de limites da minha família de uma forma que não podia ser ignorada ou descartada. A viagem de 3 horas me deu tempo para processar meus sentimentos e me preparar para o que viria a seguir. Meu celular continuou vibrando com mensagens e ligações, mas usei a função a não perturbe do meu carro para me concentrar em dirigir com segurança.
Qualquer que fosse a tempestade que me aguardasse, eu a enfrentaria do meu jeito, não enquanto navegava por estradas montanhosas. Cheguei à minha cabana pouco depois das 13 horas. O agente de segurança ainda estava lá, tendo ficado para garantir que a família não retornasse. Para minha consternação, vi que os 3 carros ainda estavam estacionados a cerca de 100 metros da estrada, perto da minha propriedade. Eles se recusaram a sair da área, explicou o agente. Informei que não podem retornar à sua propriedade, mas estão insistindo em falar com você quando chegar. Posso pedir reforço policial, se preferir. Respirei fundo. Não, tudo bem. Vou falar com eles. Obrigada por ficarem. Ao entrar na garagem, vi movimento vindo dos carros estacionados. Portas se abriram e adultos saíram. As crianças permaneceram dentro dos veículos, com os rostos pressionados contra as janelas, observando. Alison, Jason, Thomas e Melanie se aproximaram da divisa da minha propriedade, parando no limite marcado pela minha cerca rústica de ripas. Suas expressões variavam de raiva a desconforto e até mesmo hostilidade. O segurança estava por perto quando saí do carro e caminhei em direção ao grupo. A tensão no ar era palpável. Christine, Alison começou imediatamente, com a voz tensa e uma fúria contida, não acredito que você nos envergonharia assim. Chamando a segurança para sua própria família. O que há de errado com você? Olhei para ela calmamente. Eu disse claramente que você não tinha permissão para entrar na minha propriedade. Você decidiu me ignorar e veio mesmo assim. É uma cabana de família, ela insistiu. Não, é a minha cabana, corrigi. O vovô a deixou para mim, não para a família inteira. Thomas deu um passo à frente. Vamos, Christine. Só queríamos dar às crianças uma experiência agradável de verão. Isso é realmente tão terrível a ponto de você precisar traumatizá-las com alarmes e seguranças? Sinto muito que as crianças tenham ficado assustadas, eu disse sinceramente. Mas elas não estariam naquela situação se você tivesse respeitado minha comunicação clara ontem. Você sempre foi egoísta, disse Melanie, falando pela primeira vez. Mesmo quando criança, você nunca quis compartilhar nada. Não se trata de compartilhar, respondi. Trata-se de respeito básico aos limites e aos direitos de propriedade. Você não entraria na casa de um estranho sem ser convidado. O fato de sermos parentes não muda o princípio. Jason, que estava fervendo baixinho, de repente explodiu. Você tem ideia de quanto tempo tiramos do trabalho para isso? Quanto planejamento foi necessário para essa viagem? As crianças estão ansiosas por isso há semanas. Um planejamento que aconteceu inteiramente sem me consultar, o dono do imóvel, apontei. Esse é o problema fundamental. Você fez planos envolvendo a minha casa sem o meu conhecimento ou consentimento. Harold ficaria envergonhado, disse Alison, com a voz baixa e cortante. Ele sempre recebia a família na cabana. Sempre. O comentário me magoou, mas me mantive firme. O vovô recebia convidados. Ele não gostava de violações de limites e deixou a cabana para mim porque confiava no meu julgamento. Meu vizinho Cal escolheu aquele momento para se aproximar, carregando seu café da manhã. Está tudo bem por aqui, Christine? Só um desentendimento familiar, expliquei. Mais do que um desentendimento, disse Cal, virando-se para meus parentes. Vi seu marido tentando forçar aquela janela lateral, disse ele, acenando com a cabeça para Jason. De onde eu venho, isso é invasão de domicílio. O rosto de Jason ficou vermelho. Eu só estava verificando se estava trancado. Ficamos trancados do lado de fora. Você nunca ficou trancado do lado de fora, corrigi. Você nunca foi convidado a entrar. Há uma diferença. Isso é ridículo, Alison se irritou. Vamos falar com um advogado sobre isso. Você não pode simplesmente herdar a propriedade da família e ficar com tudo só para você. Na verdade, ela pode, disse o segurança, que observava em silêncio. A escritura está somente em nome da senhorita Anderson. Legalmente, está a propriedade privada dela, e você não tem o direito de acessá-la sem a permissão dela. Veremos, murmurou Jason. Olhei para os meus familiares, olhei-os de verdade, e senti uma estranha sensação de clareza. A raiva deles não era realmente sobre a cabana em si.
Era sobre a perturbação da dinâmica familiar. Durante anos, fui eu quem cedeu, quem se acomodou, quem ajustou meus limites para manter a paz. Ao me manter firme agora, eu havia perturbado a ordem estabelecida. Acho que está na hora de vocês irem embora, eu disse com firmeza. Já deixei minha posição clara. O chalé não está disponível para uso da família sem meu convite explícito. E o que vamos fazer agora? Perguntou Thomas. Tiramos uma folga do trabalho. As crianças estão esperando férias. Isso não é minha responsabilidade, respondi. Você criou essa situação fazendo planos envolvendo minha propriedade sem me consultar? Há muitas cabanas para alugar na região se você ainda quiser férias na montanha, com preços de alta temporada. Isso é ótimo, disse Melanie, sarcasticamente. Sinto muito que sua falta de planejamento tenha criado dificuldades para você, eu disse. Mas não vou mudar de posição. O rosto de Alison endureceu. Você vai se arrepender, Christine. Quando precisar do apoio da família, não venha correndo até nós. A ameaça pairava no ar entre nós. Parte de mim queria ressaltar que o apoio da família não deveria estar condicionado à permissão de violações de limites, mas reconheci que mais discussões seriam inúteis. Acho que terminamos aqui, eu disse em vez disso. Por favor, vá embora. Por um momento, Alison pareceu que ia dizer mais alguma coisa, mas Jason colocou a mão em seu braço. Vamos. Isso não vale a pena. Os adultos se viraram e voltaram para seus carros. Pelas janelas, eu podia ver os rostos decepcionados das crianças assistindo ao drama se desenrolar. Essa era a parte mais difícil, saber que as crianças estavam presas no meio de um conflito adulto. Mas eu também sabia que permitir que meus limites fossem violados não era a solução. A viagem de volta para Atlanta seria longa e tensa para aquelas famílias. Parte de mim se sentia culpada pela decepção das crianças, mas uma parte mais forte reconhecia que os pais delas tinham criado aquela situação, não eu. Quando os carros finalmente partiram, o segurança se aproximou. Gostaria que eu ficasse mais tempo, senhorita Anderson. Podemos providenciar um monitoramento mais longo se a senhora estiver preocupada com o retorno delas. Não, isso não será necessário, respondi, sentindo-me subitamente exausto. Acho que eles entenderam a mensagem. Depois de agradecer ao oficial e me despedir de Cal, finalmente entrei na minha cabine. Tudo estava como eu havia deixado, intocado pela tentativa de invasão. O aroma familiar de pinho e o ranger silencioso do piso de madeira me deram as boas-vindas. Afundei-me na velha poltrona do meu avô, a única peça que eu havia mantido exatamente como estava, e senti o peso emocional daquele dia me abater, alívio por meu santuário permanecer intacto, orgulho por ter me mantido firme, tristeza por ter chegado a esse ponto com minha família, ansiedade pelas consequências que certamente viriam. Meu telefone mostrava 23 chamadas perdidas e mais de 50 mensagens não lidas, a maioria de familiares, com tons que variavam de confusos a preocupados e completamente hostis. Minha mãe havia ligado 7 vezes sozinha. Desliguei o telefone sem responder a ninguém. Essas conversas podiam esperar. Por enquanto, eu precisava de tempo para processar o que havia acontecido e encontrar meu centro novamente. Ao cair da noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando os vagalumes emergindo, exatamente como fizera com meu avô anos atrás. As montanhas estavam cobertas por uma sombra roxa, o ar refrescante com aquele aroma especial que sempre fazia aquele lugar parecer mágico. Você se saiu bem, garoto, quase consegui ouvir meu avô dizer. Defender-se não é egoísmo, é necessário. No silêncio da noite na montanha, cercado pelo santuário que eu havia criado, comecei a encontrar paz com minha decisão. A cabana ainda era minha. Meus limites haviam sido mantidos, mesmo que isso me custasse um pouco da boa vontade da família. Alguns preços valiam a pena pagar. As semanas que se seguiram ao que agora chamo de tentativa de invasão foram desafiadoras. O grupo de bate-papo da família silenciou após uma explosão inicial de mensagens me acusando de tudo, desde instabilidade mental até comportamento criminoso. Minha mãe deixou mensagens de voz chorosa sobre como eu havia humilhado meus primos e traumatizado meus sobrinhos e sobrinhas. Meu pai enviou um e-mail curto expressando sua decepção com meu comportamento egoísta e imaturo. Não respondi a nada. Em vez disso, fiquei na cabana por 2 semanas, trabalhando remotamente e me dando espaço para processar o que tinha acontecido.
O silêncio era curativo. Cada dia sem drama familiar era como um peso sendo tirado dos meus ombros, um peso que eu nem tinha percebido que estava carregando. Aos poucos, mensagens individuais começaram a chegar de vários membros da família. Minha irmã mais nova, Emily, que estava notavelmente ausente do projeto da cabana, foi a primeira a entrar em contato. Parece intenso. Aliás, acho que eles estavam completamente fora de sintonia. O vovô deixou a cabana para você por um motivo. Amo você. Seu simples apoio significou mais do que ela imaginava. Meu primo Marcos, outro membro da família que morava na Califórnia e raramente participava de eventos familiares, enviou uma mensagem curta: soube da situação da cabana. Respeito por defenderem sua posição. Eles vão superar isso. Até meu tio David, irmão do meu pai, que sempre foi o mais quieto nas reuniões familiares, me surpreendeu com um e-mail atencioso. Christine, embora eu não aprove a escalada das coisas com o sistema de segurança, quero que você saiba que entendo por que se sentiu encurralada. A cabana é legalmente sua, e a família deveria ter respeitado isso. Dê tempo a todos para se acalmarem. Essas coisas têm um jeito de se resolverem sozinhas. Esses pequenos gestos de compreensão ajudaram, mas não conseguiram apagar o padrão maior de violações de limites que caracterizava meus relacionamentos familiares há anos. Depois de retornar a Charlotte, marquei uma consulta com uma terapeuta especializada em dinâmica familiar. A doutora Lawson me ajudou a enxergar os padrões com mais clareza. O que você está descrevendo é um sistema familiar que não respeita os limites individuais, explicou ela em nossa segunda sessão. Seu avô parece ter reconhecido essa dinâmica, o que pode explicar por que ele deixou a cabana diretamente para você, em vez de torná-la propriedade da família. Todo mundo vive dizendo que sou egoísta por não compartilhar, eu disse a ela. Há uma diferença entre generosidade e se deixar levar, respondeu ela. Relacionamentos saudáveis exigem respeito mútuo. Pelo que você descreveu, sua família espera que você atenda aos desejos deles sem lhe oferecer a mesma consideração. Nos meses seguintes, o Dr. Lawson me ajudou a desenvolver estratégias para manter limites sem conflitos desnecessários. Trabalhamos meus sentimentos de culpa e a crença arraigada de que me defender era, de alguma forma, errado ou egoísta. Durante esse período, também descobri uma comunidade online de pessoas com experiências semelhantes. Por meio de um fórum dedicado a desafios de relacionamento familiar, compartilhei minha história anonimamente e recebi uma efusão de apoio e compreensão. Meus irmãos tentaram reivindicar a casa do nosso pai depois que ele a deixou para mim, escreveu um usuário. Manter-me firme foi a coisa mais difícil que já fiz, mas foi a decisão certa. 3 anos depois, 2 deles realmente se desculparam. Outra pessoa compartilhou: o direito familiar é real. Você não é louco por querer controlar sua própria propriedade. O fato de eles terem tentado entrar sem permissão diz tudo sobre a dinâmica. Ler essas histórias de estranhos que entendiam exatamente o que eu estava vivenciando me deu uma validação que eu não sabia que precisava. Eu não estava sozinho nessa luta e não estava errado em proteger o que era meu. À medida que o verão se transformava em outono, continuei meu processo de cura, recuperando meu relacionamento com a cabana em si. Concluí vários projetos de reforma que vinha planejando: pintar os armários da cozinha de um azul alegre que meu avô teria chamado de impraticável, mas bonito, substituir os antigos móveis do deck por peças que eu havia selecionado cuidadosamente para refletir meu próprio gosto, em vez de manter o status quo. Cada mudança, por menor que fosse, parecia uma declaração: isto é meu, não da família, meu para mudar, meu para preservar, meu para compartilhar, somente quando e com quem eu quiser. O isolamento que eu temia inicialmente após o confronto nunca se materializou completamente. Em vez disso, acabei desenvolvendo amizades genuínas com meus vizinhos de chalé. Cal e sua esposa, Diane, me convidaram para jantar e me apresentaram a outros proprietários de imóveis próximos que respeitavam os limites e entendiam o conceito de convite. Todos nós já tivemos familiares que acham que nossas casas de férias são as casas de férias deles, Rio Joana, dona de um chalé a cerca de 1 quilômetro de distância. É por isso que a maioria de nós não compartilha mais os códigos das portas. Essas novas conexões foram revigorantes. Ao contrário dos meus relacionamentos familiares, elas foram construídas com base no respeito mútuo e no interesse genuíno, em vez de obrigações e história. Quando convidei um pequeno grupo para um churrasco no meu novo deck, a alegria de receber nos meus próprios termos foi revolucionária. Essas pessoas estavam lá porque eu queria, e aceitaram porque queriam vir.
sem manipulação, sem culpa, sem expectativas além de uma noite agradável. O contraste com a abordagem autoritária da minha família não poderia ter sido mais gritante. No dia de ação de graças, as tensões familiares haviam esfriado um pouco. Minha mãe ligou para discutir os planos de férias sem mencionar diretamente o incidente da cabana. Mantive a conversa agradável, mas evasiva, aplicando as técnicas que o Dr. Lawson e eu havíamos praticado. Aceitei ir ao jantar em família, mas deixei claro que ficaria hospedada em um hotel, não na casa dos meus pais, como de costume. Isso parece desnecessário, comentou minha mãe. Temos bastante espaço. Prefiro ter meu próprio espaço, respondi simplesmente, sem dar mais explicações ou me desculpar. A breve pausa antes de ela aceitar minha decisão pareceu um progresso. O feriado em si foi constrangedor, mas administrável. Alison e sua família escolheram passar o dia de ação de graças com os parentes do marido dela, o que simplificou consideravelmente as coisas. Houve alguns comentários incisivos e olhares significativos, mas nenhum confronto direto. Saí cedo, retornando ao meu quarto de hotel com uma sensação de realização, em vez da exaustão emocional que essas reuniões geralmente produziam. Com o inverno se instalando nas montanhas, passei o Natal na cabana, convidando apenas Emily e o namorado para se juntarem a mim. A celebração tranquila, livre de dramas e expectativas familiares, foi o feriado mais tranquilo que eu poderia lembrar. Caminhamos na neve, cozinhamos refeições elaboradas juntos e conversamos abertamente sobre os padrões familiares, sem a pressão da presença de todo o clã. Sabe, disse Emily na última noite deles, enquanto estávamos sentados perto da lareira, eu costumava achar que você estava exagerando sobre como a família te trata. Mas vendo como você está muito mais feliz agora, se defendendo, eu entendo, e isso me inspira um pouco. Suas palavras significaram tudo para mim. Na primavera, a cabana havia se tornado meu santuário novamente. O sistema de segurança permanecia em vigor, mas não representava mais medo ou atitude defensiva. Em vez disso, simbolizava meu direito de proteger o que era meu, de estabelecer e manter limites saudáveis. Alguns relacionamentos familiares haviam mudado, talvez para sempre. Alison ainda mantinha uma distância fria. Meus pais aceitavam meus limites, mas claramente não os entendiam. Outros, como Emily e o tio David, se aproximaram por meio do apoio. Eu havia aprendido que limites saudáveis às vezes significavam perder relacionamentos construídos sobre dinâmicas prejudiciais. Embora essa perda carregasse consigo sua própria dor, ela abriu espaço para conexões baseadas no respeito mútuo e no carinho genuíno. Em uma noite quente no início de maio, quase um ano após o confronto, sentei-me na varanda do meu avô, tomando chá em uma de suas canecas antigas. As montanhas estavam vibrantes com a vegetação primaveril, os pássaros cantando uns aos outros ao crepúsculo. Pensei em quanta coisa havia mudado, não apenas na cabana, mas em mim. Meu avô me dera mais do que propriedades. Ele me dera a oportunidade de aprender meu próprio valor, de me manter firme diante da pressão, de criar uma vida baseada no respeito próprio em vez da acomodação. A cabana foi o catalisador, mas a verdadeira transformação acontecerá dentro de mim. Obrigada, sussurrei para o ar da noite, certa de que, de alguma forma, em algum lugar, ele me entendia. A paz que senti naquele momento foi conquistada com muito esforço, mas completa. Eu havia protegido o que importava para mim, não apenas o espaço físico da cabana, mas meu direito de estabelecer limites e tê-los respeitados. Os relacionamentos que permaneceram em minha vida foram mais saudáveis por causa disso, e eu estava mais forte. Quando a noite caiu sobre as montanhas, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo e à memória do meu avô: continuaria a honrar a cabana e a mim mesmo, mantendo esses limites, não com raiva ou atitude defensiva, mas com a confiança silenciosa de alguém que conhece seu próprio valor. Você já teve que enfrentar familiares que não respeitaram seus limites? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como manter limites saudáveis em relacionamentos difíceis. Obrigada por acompanhar minha jornada e lembre-se de que proteger sua paz nunca é egoísmo. É necessário para o seu bem-estar. Espero que você encontre coragem para se manter firme em sua própria vida, assim como meu avô sempre me ensinou.